بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ibadur Rahman, os verdadeiros servos do Misericordioso. Estamos aqui a descrever conforme foram os episódios anteriores, onde Allah subhanahu wa ta'ala elogia os verdadeiros servos de Allah, os verdadeiros servos do Misericordioso, o Ibadur Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala assim chama os seus verdadeiros crentes. Portanto, começamos a mencionar, conforme o Corão menciona, logo nos primeiros versículos do Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Alladhina yu'minuna bil-ghayb wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun." Mas antes disso, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Hudan lil-muttaqin." O Corão, este livro que foi revelado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que obviamente foi revelado também no abençoado mês de Ramadã, Allah diz, é uma orientação para os tementes. Os tementes são os primeiros verdadeiros servos do Misericordioso, do Rahman, Ibadur Rahman. Portanto, falamos das características que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão. Allah diz: "Alladhina yu'minuna bil-ghayb", aqueles que acreditam no oculto, daquilo que não viram, acreditam na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, não viram Allah, acreditam na sua existência, acreditam nos livros enviados aos mensageiros, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala wal ba'th ba'da al-maut. Os verdadeiros crentes, falamos esta questão quando estávamos ainda a falar relacionado à crença no oculto. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa yuqimuna as-salah", e estabelecem o salah e mantêm o salah nas suas vidas. Este salah é trazido de forma a ser estabelecido e não simplesmente o cumprimento de um salah específico. Allah elogiou essas pessoas. Portanto, vamos aqui, ou por outra, demos o início a alguns aspectos que têm a ver com a prática do salah. A pessoa faz salah, mas na verdade não está a fazer salah, conforme o hadith de Khalad bin Rafi, hadith que vem no Tirmidhi, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou o sahabi para repetir o salah e disse: "Salli fa innaka lam tusalli", faça salah porque tu não fizeste o salah. É verdade que a correção aqui do profeta sallallahu alaihi wasallam tinha a ver com a prática do salah em si, qiyam, ruku, sujud, por aí em diante. Mas para o salah existem outras condições que são fundamentais para a validade, que começa a ter no wudu. Antes do wudu até pode ser levado em consideração a questão do ghusl, ou o banho obrigatório. Se a pessoa necessita do banho obrigatório, não fizer este banho obrigatório, optar pelo wudu, o salah também não terá nenhuma relevância. Portanto, tem o banho, tem o wudu e tem o salah em si, a prática do salah. Mas antes deste salah existem outras condições que também são prévias, como por exemplo a questão do satrul aura, cobrir a sua parte privada, que falamos aqui do vestuário, que também é extremamente fundamental. Abordamos na conversa passada a proibição da pessoa optar por uma roupa apertada, uma roupa transparente, que lhe dificulta, a prática do salah em si. Hoje vamos dar início, dar continuidade a esta sequência na correção e na melhoria para o nosso salah estar adequado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nós temos que cobrir o nosso corpo todo. É verdade que o aura, a parte privada obrigatória a ser coberta para o homem, é do umbigo até abaixo do joelho. Para quem não tiver vestuário, mas para quem tiver, deverá cobrir o seu corpo todo, cobrir os ombros, deverão estar cobertos, tendo em conta aqui aquilo que era a indumentária, a capacidade que os sahabas tinham no que diz respeito à cobertura do seu corpo. Eles tinham um pano para cobrir a parte de baixo, nem todos tinham 2 panos para cobrir a parte de cima. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando as pessoas já estavam mais folgadas e tinham capacidade de cobrir o corpo todo, cobrir a parte de cima assim como a parte de baixo, quando deparou alguém a fazer o salah, ou por outra podemos dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith que vem no Bukhari e no Muslim, narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu: "La yusalliyanna ahadukum fi thawb al-wahid laysa ala atiqihi minhu shay." Ninguém pode fazer o salah com os seus ombros descobertos, os seus ombros expostos, tendo capacidade de cobrir. Por que é importante frisar esse aspecto? Porque o aura do homem é do umbigo ao joelho, para quem não tiver vestuário.
Mas para quem tiver, deverá cobrir o corpo todo, até os ombros deverão estar cobertos. O erro que se observa, nós vemos pessoas que vêm para o masjid com calções que só tapam o joelho e uma camiseta que não tem mangas para fazer salah. Isto não é aconselhável. O profeta sallallahu alaihi wasallam, neste hadith do Bukhari e Muslim, proibiu esta prática e diz: "La yusalliyanna ahdukum fi thawb al-wahid laysa la atiqihi minhu shay." Ninguém pode fazer salah com um vestuário que não cobre os seus ombros. Portanto, é importante que se observe esta questão. Noutra narração que também havíamos falado de Ibn Umar com o seu servo Nafi, quando deparou que ele estava a fazer salah com o ombro descoberto, ele chamou a atenção porque havia lhe proporcionado o vestuário suficiente para cobrir, para poder fazer o seu salah. O outro aspecto que deve ser levado em consideração, o profeta sallallahu alaihi wasallam chama-nos aqui para fazermos o salah com o vestuário sem imagem. Não podemos usar vestuário com imagem, em particular quando se trata de imagem de pessoas, de animais. Isto é proibido, não é? É proibido, mas temos que evitar sempre ter um vestuário com imagem que pode desviar a atenção da pessoa que está a fazer salah. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, uma vez fazendo salah com um vestuário que tinha certa imagem, depois de terminar o salah, o profeta sallallahu alaihi wasallam devolveu aquele vestuário e disse para que levassem para Abi Jahm ibn Hudhaifa, devolvesse aquilo e que trouxesse outro, porque aquilo lhe desviou a atenção no seu salah. Tinha imagem naquele vestuário. Então alguém poderá dizer: olha, a imagem no vestuário não distrai-me, não tira-me a concentração. Parece que esta pessoa tem mais concentração que o profeta. O profeta era a pessoa com maior concentração. Mesmo assim, a imagem que estava no vestuário que ele tinha, desviou a atenção dele e ele devolveu. Portanto, fica aqui a recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam em optarmos um vestuário que não tem qualquer tipo de imagem, desenhos que possa desviar a atenção da pessoa que está a fazer o salah. No próximo episódio, inshallah, iremos abordar mais questões relacionadas a erros que podem ser observados no salah para a nossa correção e, efetivamente, termos o nosso salah de forma mais adequada. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.